Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayakel, que significa e ajuntou. Êxodo 35, 1 até o 38, 20. Nós vamos falar hoje sobre a menorá. O que é a menorá? A menorá, ela é aquele objeto que parece um candelabro, o pessoal chama de candelabro, de 7 hastes, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre esse objeto, e eu quero falar primeiro da origem dele, falar sobre o local onde ele foi colocado e depois a aplicação dele, ok? Vamos por partes então. Primeiro eu vou ler o texto. Está escrito assim, Êxodo 37, 17, começa assim: fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele, 3 do outro lado. Numa haste havia 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. No mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoa com os seus botões e com as suas flores, e havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, outro botão debaixo das 2 hastes da mesma peça, e mais um botão de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Aqui é uma descrição mais técnica da menorá. E eu gostaria de primeiro falar para você o seguinte: a menorá, ela é um candelabro com 7 hastes, ok? A haste central, e da onde saem de cada lado mais 3 hastes, formando então as 7 hastes, 3 de um lado, 3 do outro e a central. Gostaria, em primeiro lugar, de considerar algumas coisas aqui sobre esse número 7. O número 7 na Bíblia é um número que fala sobre plenitude, ok? Então, qual é a mensagem inicial que a menorá nos traz? A menorá quer trazer para mim e para você plenitude, ok? E aí, nós entendemos o seguinte, que a menorá, ela carrega consigo uma mensagem celestial. Por quê? Porque quando Moshe foi levado aos céus, ele viu a menorá, fez o desenho e trouxe o projeto dos céus para a terra, a fim de que ela pudesse ser construída para compor o tabernáculo. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Nós entendermos de onde veio a menorá. Porque a menorá, ela não saiu da cabeça de alguém. Alguém fez um projeto e criou a menorá. Não foi isso. A menorá, ela é um símbolo que está nos céus. E sendo assim, quando ele é trazido para a terra, isso tem que ter uma aplicação que vai transformar a vida das pessoas. E por quê? Porque é algo que vem trazido dos céus para poder influenciar e transformar o ambiente na terra. Ok? Quando nós falamos disso, nós estamos então tentando entender que através dessa origem divina, nós precisamos também ter um cuidado muito grande quando nós vamos
manusear este símbolo, tá? Este objeto, porque ele é um objeto sagrado. Então nós temos que tomar cuidado quando nós estamos não só nos referindo, mas também manuseando a menorá. E isso vai fazer toda a diferença. O fato da menorá ser um símbolo celestial, um símbolo que ele foi concebido nos céus e dado a estrutura, o conhecimento dele para Moshe, isso é importante. Lembrando que aqui na Terra ele vai ser feito, ele foi feito, né, o símbolo da menorá, o objeto da menorá, de ouro. Então essa é uma peça que foi feita inteira. Beit Salel, que foi o construtor do tabernáculo, ele bateu com um martelo e foi esculpindo a menorá de uma peça só de ouro. Aí, irmãos, eu gostaria de mostrar agora para você uma outra questão que eu acho muito interessante, tá? Eu quero falar para você o seguinte, como a menorá tem uma origem divina, todas as vezes que nós temos uma experiência espiritual, ela vai estar ligada a algum aspecto da menorá. Por quê? Porque nós vamos ler no livro do profeta Isaías algo que se relaciona com a menorá, porque a menorá, na realidade, ela é uma figura de Yeshua e do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então eu vou mostrar para você agora onde é que está isso. Quando nós tomamos o texto de Isaías 11:2, está escrito assim: e repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Eterno. Estas 7 formas, estas 7 manifestações espirituais, elas estão ligadas à menorá, ok? Então, a menorá mostra para mim e para você que ali nós temos a pessoa de Yeshua, tá? E que essa pessoa de Yeshua trará essas manifestações espirituais para o mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega a menorá, voltando um pouco no tempo, nós vamos associá-la à criação. Como você tem nela 7 hastes, cada uma das hastes está ligada a um dia da criação. E aquela haste central, que é a haste principal dela, ela está ligada à conclusão, àquilo que mantém a criação, que foi o último dia, que é o Shabat. Aí nós vamos perceber uma coisa interessantíssima, que o Shabat, ele tem aquela dimensão de ser o suporte de toda a criação. Esse suporte da criação nos mostra o seguinte, que depois que tudo foi feito, a conclusão disso está no Shabat. E a conclusão disso é que sustenta, porque ele é o final do ciclo. Então, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e no 7º nós temos a conclusão da criação. E a criação, ela é concluída com o Shabat. Então, quando nós vemos a menorá, nós percebemos o seguinte, que a menorá evoca isso, ela manda uma mensagem de conclusão. Ou seja, ela mostra a mim e a você que o Senhor, ele concluiu tudo e nos entregou o Shabat como uma recordação de tudo aquilo que ele fez na criação. Então, a cada dia da semana nós vamos ter um aspecto da criação.
domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque a semana começa no domingo, obviamente você sabe disso, né? Então, quando nós chegamos na conclusão, nós temos o Shabat, que ele abre e fecha um ciclo. E olha que interessante isso, porque quando o Shabat foi instituído como essa ilha no tempo, dando conclusão à criação, o Shabat, então, tem o poder de ser esse portal que se abre para a eternidade. Esse momento de contato entre a criatura e o seu Criador. Então a Menorá fala disso. Por isso, quando eu li Isaías 11:2 para você, falando sobre essas 7 manifestações do Espírito do Eterno, nós entendemos que essas manifestações aqui, elas estão também conectadas ao Shabat. Aí você vai perceber uma outra coisa que é muito interessante. Essa conexão das manifestações do Espírito do Eterno com o Shabat vão nos remeter e vão nos levar aonde? A Yeshua curando no Shabat, a Yeshua fazendo as coisas no Shabat. E você vai perceber o seguinte, que na Menorá tem 2 coisas que são principais nela. Primeiro, o óleo, o azeite. Sem azeite, a Menorá não tem luz. Sem azeite, a Menorá ela é somente um objeto, ainda de cunho celestial, ainda de cunho divino, porém, ela não produz nada, ela não produz luz, ela não produz o calor da chama, ela não vai produzir nada, porque falta o azeite. E é muito interessante nós pararmos para pensar um pouco nisso. A Menorá, ela precisa de azeite. E quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos notar que o azeite ele vem de uma árvore chamada oliveira. A oliveira, ela representa na Bíblia a nação de Israel. E isso fica muito claro na Brit Hadashah, lá no livro de Romanos, no capítulo 11. O Rabino Shaul, ele fala disso de uma forma muito intensa, mostrando a ligação, a conexão da oliveira com a nação de Israel na Brit Hadashah. Por que eu estou citando a Brit Hadashah? Muitas pessoas têm dificuldade em absorver isso na Torá e no Tanakh. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, Rabino, mas isso está lá atrás, está lá no Velho Testamento. Então, eu estou te mostrando essa conexão na Brit Hadashah, através do Rabino Shaul, Paulo, para você poder entender isso. Que o óleo para a Menorá, ele vem de Israel. E ele representa o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que ele traz essa unção. Ok? Então, veja só que coisa espetacular é quando nós entendemos que a unção vem de Israel, ou seja, ela foi dada para o povo judeu através do Ruach HaKodesh, que é o parceiro de Yeshua em toda a criação, no desenvolvimento da história até os nossos dias. Aí nós temos uma outra coisa que é muito legal. Essa parceria entre eles, entre Yeshua e o Ruach HaKodesh, nos leva a entendermos que o azeite ele vai precisar ser aceso. Precisa ter, então, alguma coisa para poder acender e colocar fogo na Menorá. Por quê, irmãos? O fogo, ele vai então representar um outro aspecto, que é o da luz. A luz que virá para iluminar. A luz que virá para trazer direcionamento. A luz que virá para nos trazer ordem na desordem. Então,
eu quero mostrar uma coisa para você agora. Quando a gente fala sobre a menorá, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele quer fazer algumas coisas com a nossa vida. A primeira coisa, ele nos leva a Yeshua, então ele é essa luz que ele conduz pelo caminho, nos tirando das trevas e nos levando para Yeshua. Isso precisa ficar muito claro e evidente, ok? A segunda coisa é que ele quer quebrar o padrão das trevas em nós, porque nós viemos com um padrão de trevas. E daqui a pouco eu quero falar sobre a cura da alma. Mas veja bem, ele quer quebrar esse padrão, e esse padrão ele é quebrado através da unção, que é o óleo da menorá. Então você percebe que o próprio profeta Isaías disse que a unção, ela quebra o jugo. E ela está falando de um jugo espiritual. A unção, ela desfaz isso. Porque um jugo físico pode vir uma outra pessoa com um instrumento qualquer e quebrar. Mas a unção espiritual, ela só é quebrada, o jugo espiritual só é quebrado através da unção espiritual. Então, uma coisa, ela tem que estar conectada, ligada à outra, para a gente poder entender isso. A menorá, então, ela tem essa propriedade, lembrando o seguinte, que Yeshua carregou essa unção, ele carregou essa luz e ele disse que nós somos a luz do mundo. E lá a palavra mundo é Olam, então nós somos a luz da eternidade. A luz da eternidade que brilha no meio de um ambiente de trevas para revelar o Messias. Então, o objetivo da nossa vida é trazer a revelação do Messias para as pessoas através da luz que está em nós. Um outro detalhe, nós recebemos também através do Ruach HaKodesh o quê? A unção. Esta unção, ela tem uma finalidade, não é receber a unção por receber. Ah, eu recebi a unção e agora eu sou uma pessoa que, eu estou cheio do Senhor, eu estou cheio disso, cheio daquilo. Eu quero mostrar para você uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, o nosso querido Rabino Shaul, ele fala sobre os dons, que são a manifestação da unção que vem sobre a nossa vida. Então, nós somos cheios do Ruach HaKodesh, nós temos uma experiência espiritual com o Ruach HaKodesh, e ele vai nos dar, então, presentes espirituais, porque a palavra dons aqui, ela significa presentes. Recebemos, então, estes presentes espirituais que são capacitações sobrenaturais que nos levarão a alcançar pessoas, a nos tornarmos instrumentos de cura, libertação, salvação, redenção. A importância dos dons, ela é muito grande. E os dons ainda estão ativos e são para os nossos dias. Coisa maravilhosa é saber o seguinte, quando o Rabino fala aqui sobre isso, o Rabino Shaul, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, os presentes que o Espírito Santo nos dá, não quero que vocês sejam ignorantes. Por que isso, irmãos? Porque a ignorância, a falta de informação, a falta de formação, ela nos leva ao sofrimento. Porque nós vamos fazer coisas que não deveríamos e deixar de fazer coisas que deveríamos e que vão nos levar a um patamar mais elevado. Rabino Shaul está nos dizendo que os dons espirituais, acerca disso, não deve haver ignorância, não deve haver a falta de formação e nem de informação. Porque isso vai nos levar a um patamar, a uma ascensão espiritual muito maior. Este é o caminho. Então ele vem falando sobre isso
e ele fala sobre a manifestação do Espírito do Eterno, e ele diz o seguinte, que a diversidade de operações, ou seja, o Espírito Santo, ele vai operar de formas diversas, respeitando, obviamente, o caráter, a personalidade de cada um, vai respeitar o chamado de cada um, porque ele fala que é o mesmo Criador que opera tudo em todos. Algumas vezes, irmãos, nós ficamos assim, escandalizados, quando vemos um outro irmão sendo tomado pelo Ruach HaKodesh e existem algumas manifestações que vêm através da vida desse irmão. Nós não consideramos a história do irmão, de onde ele veio, como ele foi formado e qual é o nível de conhecimento espiritual dele para que ele possa externar essa ação do Espírito, porque ele já recebeu isso e aprendeu de uma determinada forma. Então alguns pulam, alguns saem rodando, alguns falam alto e etc. E aí a nossa falta de sensibilidade espiritual nos leva a um julgamento premeditado. Olha lá, tá vendo aquele negócio? Aquilo lá é carne, aquilo parece... né? E tem gente que associa essas manifestações com outras manifestações demoníacas. E eu já vi isso, irmãos. E eu acho isso um absurdo. Porque nós não consideramos a bagagem que aquela pessoa tem. E o fato de que ela precisa, por vezes, ser ensinada para que ela possa também ter domínio, porque está escrito que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então nós temos domínio sobre isso, ok? E nós precisamos do conhecimento para podermos ter esse domínio. Então muitas vezes as pessoas criticam isso, mas os dons eles vêm como capacitações espirituais para poder edificar o corpo, ou seja, as pessoas que estão dentro de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja serão edificadas, elas receberão crescimento através das manifestações dos dons. Por quê? Porque a menorá já estava apontando para isso, a menorá já estava dizendo lá no livro de Êxodo que no futuro o Espírito do Eterno viria em plenitude sobre o Mashiach e ele deixaria o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, como nosso guia, como nosso intérprete e também como aquele que nos daria estas capacitações espirituais para que nós possamos operar no meio da comunidade. E não só isso, a nossa unção, aquilo que nós recebemos como capacitações espirituais, deverão ser visíveis por onde nós formos. Então, fica explicado aqui, inclusive nós temos relatos disso no livro de Atos, que as manifestações espirituais não aconteciam só dentro das congregações, das sinagogas, mas elas aconteciam publicamente. Você entendeu isso? Então, qual é a chave disso? Os dons, eles vão trazer luz sobre o Mashiach. Então agora nós estamos entendendo o motivo pelo qual isso vem para nós. Não é para a gente guardar as 7 chaves, eu vou guardar aqui no meu coração. Porque eu tenho o dom disso, eu recebi esse presente espiritual, eu vou guardar aqui comigo. Não é para fazer isso. Obviamente, nós temos que ter o conhecimento, o discernimento e a direção do Espírito Santo para usar isso fora de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja. Precisamos disso. Entendeu? Por quê? Para que aquela manifestação tenha como resultado a iluminação acerca de Yeshua e a pessoa tem um despertamento e diga, eu preciso de Yeshua assim como você o tem, assim como você o carrega. Eu quero
andar do lado dele também, porque eu estou vendo que estão acontecendo manifestações sobrenaturais através da tua vida e eu quero isso para mim. Você entendeu? É só um passo a passo. É uma coisa maravilhosa. Eu quero mostrar para você algo aqui que eu acho também que é muito interessante, porque quando nós falamos, por exemplo, da menorá, ela foi concebida inicialmente para ser colocada dentro do tabernáculo. E o tabernáculo ele foi dividido em 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A menorá ficava em qual desses 3 compartimentos? No segundo, no lugar santo. Quando nós fazemos um paralelo entre o tabernáculo e o homem ele foi criado a grosso modo, dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O encaixe que nós fazemos é o átrio, a entrada do tabernáculo que estava descoberta, corresponde ao corpo. O lugar santo, a alma, e o santo dos santos ao espírito. Então, como a menorá ficava no lugar santo, ela tem uma relação com a alma. O que eu chamo de alma? Todo aquele padrão de emoções e sentimentos que nós carregamos. Ok? Então essa é aquela parte que manifesta o homem no mundo exterior. Então o homem ele é manifesto através da sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dores, etc, etc. Quando nós saímos do padrão do mundo, vamos chamar assim, né? De um padrão sem a presença de Yeshua e recebemos Yeshua e nos tornamos crentes em Yeshua, nós chegamos já com uma bagagem de vivência. O que esta bagagem de vivência traz? Ela traz experiências, ela traz conhecimento e ela traz também problemas e traumas que são, por vezes, profundos. Isso tudo aqui se manifesta no nosso corpo físico através da nossa fala, do nosso olhar, do nosso caminhar, das nossas atitudes, que é o conjunto de tudo isso. Então, a nossa personalidade, ela é externada para as pessoas que estão ao nosso redor como um conjunto das nossas experiências. Onde é que entra o Espírito Santo nisso? Ele vem e se aloca no nosso espírito. Mas agora o papel do Espírito Santo é limpar a nossa vida de dentro para fora. Ok? Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai começar a trabalhar na nossa parte espiritual, nos conectando com Yeshua, com o Eterno, e permitindo que essas conexões espirituais sejam cada vez mais fortes. E elas vão ser intensificadas através do quê? Do estudo da palavra, da oração, da obediência, ou seja, eu vou aprender a Bíblia e vou começar a viver a Bíblia. Tudo isso vai fortalecer as minhas conexões espirituais com o Eterno. Mas nós temos agora a alma e o corpo. E eles aqui, juntinhos, e o livro de Hebreus diz que não tem como separar um do outro, que a única coisa que consegue fazer essa separação é a palavra do Eterno. Então nós temos agora as nossas, a grosso modo falando, as nossas emoções, que vão trazer reflexo sobre o nosso corpo físico. Aí a psicologia chama isso, essa intervenção, tá, da alma no corpo, a manifestação da forma e do estado da alma no corpo, como manifestações psicossomáticas, que estão ligadas à alma, que se manifesta no corpo, mas que você não tem a origem. Então, o corpo, quando você, por exemplo, vai falar de uma enfermidade, o médico vai lá, faz o exame porque você reclama que está com tais sintomas. Ele vai lá, faz uma bateria de exames e diz assim:
o senhor ou a senhora não tem nada. Mas eu estou sentindo, mas clinicamente falando, você não tem nada, porque não tem origem física. Aí, isso nós chamamos de um problema da alma. E agora nós precisamos ter a alma curada. E o que acontece aqui? Eu quero te mostrar primeiro algumas coisas que estão ligadas com esses problemas da alma, para você poder depois entender o passo que eu vou dar. Tá? Aqui eu estou falando de algo que a psicologia diz, tá? Eu vou ler um negócio aqui de alguns passos que levam a pessoa a ter problemas de alma. O primeiro deles é a herança familiar, convivência com família. Família vai convivendo, vai tendo atitudes, situações, problemas que vão gerando marcas na alma. Desde criança, há uma absorção do ambiente familiar e essa absorção do ambiente familiar leva à formação do caráter da criança. Para que depois ele se torne um adulto e a formação que ele recebeu enquanto criança vai espelhar as atitudes dessa pessoa enquanto adulto, ok? Aí depois nós temos essa tendência à negatividade e aos distúrbios de personalidade. A formação do caráter dessa pessoa leva ela a ser ou uma pessoa positiva ou negativa ou alguém que está flutuando entre essas duas coisas. Eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que são extremamente negativas. Por que essa pessoa é assim? Porque ela tem um problema na alma, nas emoções dela, que foi uma herança que essa pessoa recebeu dos seus familiares, de situações lá atrás que vieram a agora se manifestar na vida desta pessoa com essa negatividade, ok? Uma outra coisa, algumas pessoas elas têm um pouco de sensibilidade à dor por um problema genético, mas isso também está relacionado a um outro fator, ao fator psicológico que leva essa pessoa a não ter nenhuma resistência à dor. Então ela é tão frágil psicologicamente que qualquer coisa, já a dor é muito intensa. Nós temos também essa questão do modo que a pessoa vai enfrentar os problemas. Dependendo da forma como ela foi criada, ela não resiste quando um problema vem à tona. Algo ruim acontece, essa pessoa já fica apavorada, essa pessoa já se sente acuada e ela começa a se defender atacando. Por quê? Porque as heranças familiares dela levaram a isso, entendeu? Uma outra coisa que a pessoa também não tem controle, ou tem um controle muito pequeno das emoções para processar os problemas. O que significa isso? Que se a pessoa passou por uma questão pequena, ela teve um problema pequeno, ela teve no trabalho, o chefe chamou a atenção dela. Eu estou falando de homem e de mulher, já fica emburrado, fica bravo, chega a chorar, não consegue mais trabalhar. Por quê? Porque isso está ligado, conectado ao passado dessa pessoa, ao relacionamento que ela teve com seus pais, tá? Então, uma outra coisa é a coexistência de fatores que levam a isso. Depressão, ansiedade, estresse. Então, se uma pessoa convive no meio desse, ela é levada a absorver isso e isso se intensifica na sua vida. Uma outra coisa, isolamento social, angústia, tristeza, levam a pessoa também a estar cada vez mais com a sua alma, com os seus sentimentos em baixa. Uma outra coisa, aquela questão da pessoa ter esses sintomas de dor e ela tem uma dor que agora não é física. A primeira que eu falei é física, essa dor não é física, é uma dor que dói na alma e que a pessoa sente algumas vezes o reflexo da dor física. Tudo isso ligado a problemas que precisam ser resolvidos. Eu estou citando só alguns aqui. Rabino, como é que nós resolvemos isso? Olha que legal isso.
O Espírito Santo, então, ele traz para a gente essa probabilidade, essa grande possibilidade de cura na alma, para que as emoções sejam retificadas e restauradas. Rabino, por que o senhor fala de probabilidade e não de certeza? Porque não depende do Espírito Santo, depende da gente. E esse é uma outra questão, porque a pessoa precisa querer ser curada. Eu conheço casos de pessoas que não querem ser curadas. Por quê? Porque elas recebem cuidado, carinho, atenção por causa do problema que elas estão vivendo. Então, se elas receberem a cura, elas não serão mais alvo daqueles cuidados. Você está entendendo? Então, nós precisamos, inclusive, analisar que isso é um outro tipo de doença. Isso é um outro tipo de trauma emocional que precisa ser restaurado. Então, queridos, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, através da menorá, das manifestações dele, ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos restaurar. Isso vai acontecer em que contexto? Isso pode acontecer enquanto você ora e você fala, Espírito Santo, eu quero expor aqui a minha alma. Eu tenho isso, e você vai citando e pedindo, Espírito Santo, me cura. Em nome de Yeshua, me cura. Isso pode acontecer num contexto em que você está cantando, louvando ao Senhor. E naquele momento, a música, obviamente que fala do Senhor, ok? Você está cantando uma música, ela tem um poder de trazer cura para a alma. Então, enquanto você está louvando ao nome do Senhor, o Espírito Santo estará trazendo cura sobre a sua alma. Um terceiro momento é um momento em que você está cultuando ao Senhor, você está num serviço ao Senhor. Então você está numa igreja, numa congregação messiânica, numa sinagoga, e ali o Senhor está, através da palavra, da oração, dos cânticos, ele está naquele ambiente dispensando cura para a sua alma. Então você vai perceber que o ambiente, como eu falei lá atrás, se você estiver num ambiente recheado de problemas, você tem a tendência a absorver os problemas e ficar mais doente ainda. Se você está num ambiente de santidade, de louvor, um ambiente em que a presença do Espírito Santo está ali de uma forma muito intensa, a probabilidade de você receber cura é muito grande. E quando a nossa alma é curada, uma grande parte das nossas doenças físicas também será curada. Por quê? Porque a alma, ela somatiza, ou seja, ela se manifesta no corpo com situações que mostram que a pessoa está enferma. Mas na realidade não existe uma enfermidade física. Então, eu quero que você veja a importância da menorá de Yeshua enviar para nós o Espírito Santo e com essa luz e com essa unção vir quebrar esses padrões e trazer uma cura na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, retificar o nosso caráter e automaticamente trazer cura física para nós. Então, devemos compreender a importância desse símbolo. Devemos entender, irmãos, que ele foi dado na eternidade para ser trazido para a terra, e esse símbolo, ele fala conosco, ele aponta para algo que é extraordinário. Agora, quando você olhar para a menorá, lembre-se que você tem cura a seu dispor, que você tem libertação a seu dispor, que você tem salvação a seu dispor, e que você tem o Espírito Santo que está aí com você. Fale com o Espírito Santo hoje e diga para ele, Espírito Santo, me cura. Eu quero expor aqui
esses problemas que eu tenho, essas dores, essas angústias, a falta de perdão, a falta de obediência, sabe? A falta de compreensão do outro, de amor ao próximo. Tudo isso vão causar enfermidades, que vão se manifestar em lugares próprios do corpo, e nós precisamos então fazer uma limpeza de dentro para fora, permitir que o Espírito Santo venha, limpe e arranque do nosso coração e da nossa alma as emoções negativas e coloque a presença dele, a presença de Yeshua, a palavra, o louvor, a obediência, que resultarão numa vida completamente transformada. E essa vida poderá então testemunhar lá fora acerca de Yeshua. Espero que você tenha entendido tudo isso, e quando você olhar para a menorá, olhe para ela agora de uma forma diferente. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach. Amém, amém.